Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Robson Neves, professor de Fundamentos Históricos do Direito, e hoje nós daremos, então, continuidade ao estudo de Napoleão Bonaparte, do Código de Napoleão Bonaparte. Semana passada nós finalizamos falando sobre a insolubilidade do casamento, dizendo, então, que é uma influência da moral cristã. E aí, dando continuidade nos tópicos que nós precisamos abordar no Código de Napoleão Bonaparte, nós, então, passamos para o segundo tópico, que é, então, da responsabilidade civil no Código de Napoleão Bonaparte. Bom, o que acontece? Ambas as legislações, partindo do artigo 1382 do Código francês, do Código de Napoleão Bonaparte, pretendem, então, obrigar moralmente o infrator determinando as regras de conduta pautadas na boa-fé das obrigações civis. Então, veja que, já como uma questão de influência, ou seja, tudo que nós temos hoje no direito moderno, no Código Civil em especial, boa parte dele influenciado pelo Código de Napoleão Bonaparte. Veja que desde essa época, desde o artigo, ou seja, já no Código de Napoleão Bonaparte havia o artigo 1382 que já previa a imposição de condutas pautadas na boa-fé. E todas essas condutas hoje, principalmente nos negócios jurídicos, elas é que norteiam os negócios jurídicos hoje. Assim, a necessidade de haver boa-fé nos negócios jurídicos é que vai demandar a análise da questão de direitos e obrigações. Então, a gente tem aqui uma influência desde quando começa, então, esse ideal de imposição, da necessidade de todas as atitudes em um negócio jurídico preceder de boa-fé. Vejo que essa questão é tão profunda porque a boa-fé ela afeta diretamente ou ela se relaciona diretamente com vícios de consentimento. E aí, é claro, devidamente todos os vícios de consentimento devem ser comprovados no negócio jurídico, como nós estudamos na aula passada, quando nós falamos, então, dos vícios de consentimento já previstos no Código de Napoleão Bonaparte. Também adotamos deles a responsabilidade civil baseada na culpa e nas premissas do abuso do direito, ao tipificarmos os atos ilícitos baseados no dever de indenizar. Então, veja, nós adotamos o nosso Código Civil e, enfim, toda a nossa estrutura legal, ela tem, de certa forma, a influência, e nós adotamos do Código de Napoleão Bonaparte essa ideia da responsabilidade civil baseado na culpa, ou até mesmo no abuso de poder. Veja que a culpa aqui, a interpretação sobre o aspecto de culpa é totalmente diferente, distinto do que é o dolo. A culpa, nós temos lá a culpa com base na negligência, imprudência e imperícia, e que, a partir de qualquer aspecto da negligência, imprudência ou imperícia que um indivíduo causar ao próximo ou causar a terceiros prejuízos, ele então deverá, mesmo sem a intenção de prejudicar. A culpa aqui ela é analisada, principalmente hoje num conceito doutrinário, a culpa ela é analisada sob o aspecto da não intenção. Não houve intenção do sujeito ou do indivíduo causar prejuízo a terceiro. Mas isso não o exime
do dever de indenizar caso ele cause prejuízos a terceiro a partir da sua conduta, do seu ato negligente, mesmo sem a intenção. Né? Aqui nós podemos dar um exemplo aqui. Suponhamos uma via que estabelece 40 km por hora e o sujeito transita na via a 60. Por acaso, o indivíduo a 60 por hora bate em um outro carro. Se comprovado que ele estava acima da quilometragem estabelecida naquela via, por si só, ele já vai ter então possivelmente o dever de indenizar, exatamente por não ter observado a quilometragem daquela via e, por isso, negligentemente, assumiu o risco de transitar em maior velocidade, seja porque tenha assumido o risco, ou seja porque talvez não tenha visto. Mas se ele não viu, também é por negligência. O indivíduo que está transitando, ele tem a necessidade e o dever, né, de perceber, ou seja, de saber qual a velocidade na via em que ele transita. Então, aqui nós temos um aspecto de culpa em que o indivíduo, por si só, ele deverá indenizar exatamente por conta de ter causado prejuízo a terceiro com base em culpa. Tá? Bom, um outro aspecto do Código de Napoleão Bonaparte é sobre o direito contratual napoleônico. Né? O direito contratual napoleônico também importamos, ou seja, nós fomos influenciados ou houve o reflexo a respeito de como que se tratava o contrato na época de Napoleão Bonaparte, que aqui nós temos a ideia de sermos influenciados no que tange a autonomia da vontade e sua força obrigatória. A autonomia da vontade, ou seja, você tem a autonomia de estabelecer obrigações, né, de avançar um contrato onde haja ali obrigações e deveres. E o próprio contrato, é o que nós sempre estudamos em direito civil, é o contrato que sempre fará lei entre as partes. Naqueles contratos consensuais, né, contratos em que você estabelece com outro os deveres e obrigações, a partir daquele contrato avançado, este contrato é que fará lei entre as partes, tá? Então não haverá possibilidade, por exemplo, de se discutir posteriormente se foi feito o contrato com base na boa-fé, com base na autonomia da vontade, ou seja, se não houve vício de consentimento, aquele contrato está perfeitamente válido e ele fará, então, às vezes, da lei entre as partes contratantes ou entre as partes negociantes ali. E que só haveria uma possibilidade de discussão sobre a autonomia da vontade se então invocasse então a ideia do vício de consentimento, como nós já demos exemplos na aula passada, tá? Dando continuidade, a liberdade de contratar é um outro tópico que vem do Código de Napoleão Bonaparte. É a liberdade de contratar. É a noção de fatos supervenientes que desequilibram o contrato e causam sua resolução. Também são preciosas heranças que nós adotamos. Aqui a gente tem a ideia de caso fortuito, força maior, em tratativas que se posteriormente, ou aquela ideia da superveniência e a imprevisibilidade, a partir do momento que há a possibilidade de comprovação da superveniência e da imprevisibilidade, há uma grande chance aqui de você destratar esse contrato ou buscar a resolução desse contrato sem que haja, então, as implicações das cláusulas penais estabelecidas no contrato, que na verdade, as cláusulas penais que constam de qualquer contrato consensual são aquelas
que são aquelas que garantem que aquele contrato não será resolvido sem que a outra parte pague pelo prejuízo causado em razão da resolução do contrato, tá? Então, a cláusula penal sempre vai impor multa, sempre vai impor questões como essa, questões como multa, por exemplo, para aquele que dá causa à quebra do contrato, à resolução do contrato. Aí eu fiz uma síntese aqui e falei o seguinte, né? No Brasil, o Código Civil de 1916 e o de 2002, que é o mais recente, reconheceram muitos institutos nascidos pelas mãos do Código de Napoleão. A exemplo do princípio da irretroatividade das leis, nós já falamos, o direito de propriedade, lembra que nós falamos acerca do direito de propriedade, que ele não é, hoje, sendo ele um direito fundamental, ele não é absoluto, ele é relativizado quando não se cumpre a função social da propriedade. Do instituto do casamento, do direito de família e do regime de bens, dentre tantos outros temas os quais influenciaram o nosso direito, o nosso atual direito. Dando então continuidade à nossa aula de Código de Napoleão Bonaparte, aqui a ideia é tentar conhecer, então, a partir do conhecimento de Napoleão, o quanto ele foi um apaixonado pelo direito, então a gente passa a querer saber de fato quem foi este homem, né? Charles Louis de Secundati, né? O Barão de Montesquiel, né? Então a gente passa além da nossa aula de Napoleão Bonaparte, e aí com uma pergunta, né? E por falar na Revolução Francesa, se a gente já ouviu falar no Charles Louis de Secundati, o Barão de Montesquiel, né? E o que tem a ver isso com a nossa aula? Bom, é que, na verdade, além de criticar a sociedade da época, na pré-revolução francesa, elaborou princípios para uma sociedade nova, pautada na divisão do poder. Isso é muito importante, porque a gente já começa a ter uma tendência do direito constitucional aqui, para que o mesmo fosse exercido sob o domínio das leis, de forma democrática e antidespótica, tá? Em sua obra, né, na obra de Montesquiel, que é o Espírito das Leis, inclusive eu até tenho esse livro aqui, ó, a obra dele de Montesquiel, olha só que bacana, né? O Espírito das Leis. Eu tenho esse livro aqui de Montesquiel, que eu oriento vocês a lerem esse livro. O Espírito das Leis traçou uma forma de governo que respeitasse uma legislação superior, ou seja, uma Constituição, e a divisão do poder, que é a tripartição de poderes, que deu origem à nossa teoria de tripartição de poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Então, nós iniciamos, a gente então sai do estudo do Código de Napoleão Bonaparte, conhecendo ele, ou seja, tendo ciência de que ele foi um grande apaixonado pelo direito e um grande revolucionário da época, no seu contexto histórico, e a gente já passa a falar de Montesquiel. A gente faz essa transição como aqueles que, de fato, foram iluministas no desenvolvimento do direito e que influenciou muito o nosso direito atual, tá? Então, a partir de Montesquiel, a gente passa a falar, então, do constitucionalismo, né, no século XVIII ao século XXI. Então, o que é o constitucionalismo? Veja que Montesquiel, ele vai falar o seguinte, só para a gente fazer uma contextualização aqui. Então, Montesquiel vai falar, além de criticar a sociedade, que ele foi um grande crítico da sociedade, da época, né, pré-revolução francesa, elaborou princípios para uma sociedade nova, pautada na divisão do poder, para que o mesmo fosse exercido sob o domínio das leis, de forma democrática e antidespótica.
em sua obra, O Espírito das Leis, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, traçou uma forma de governo que respeitasse uma legislação superior, que é isso o nosso tema, o nosso próximo tema, que é o constitucionalismo. Nós falamos de constitucionalismo em aulas passadas, mas não na perspectiva do desenvolvimento do direito, como nós vamos falar agora. Então, ele traçou uma forma de governo que respeitasse uma legislação superior, ou seja, uma constituição e a divisão do poder, que deu origem à nossa teoria de tripartição de poderes, em executivo, legislativo e judiciário. E nisso nós caímos diretamente no tema de constitucionalismo. Constitucionalismo do século XVIII ao século XXI. E, professor, o que é o constitucionalismo? Constitucionalismo, na verdade, é a necessidade, como Montesquieu acabou de falar, acabou de mencionar, é a necessidade do Estado, né, ter um documento acima de todos. Ou seja, que todos naquele Estado ou naquela sociedade respeitem aquele documento ou respeitem aquela lei maior. Exatamente para evitar o autoritarismo, né? Essa é a importância da evolução histórica, essa é a importância do próprio constitucionalismo, do estudo do constitucionalismo. Porque nós saímos, então, de um Estado autoritário, absolutista, em que o absolutista era que ditava as regras, era ele, né, o executivo, legislativo e judiciário, ao mesmo tempo que ele criava leis, ele executava as leis, ele condenava, julgava. Então, para isso, eu sempre falo que na evolução histórica, então o povo vai à praça pública, na verdade pega o rei, leva à praça pública, corta a cabeça do rei, e no lugar do rei, então, se coloca a lei. E aí o povo fala que agora, né, ninguém é acima das leis, nem o povo e nem aqueles mandatários, nem aqueles que estão empossados no poder, tá? Então, a ideia aqui do constitucionalismo é que, na medida que a sociedade se desenvolve, ela busca os seus direitos, os mais diversos campos da sociedade, eles vão buscar os seus direitos por meio de revoluções, como nós temos no Brasil, manifestações, e a partir desses direitos conquistados, então, eles são positivados nessa lei maior. Então, nós temos aqui a ideia do império e reinado, que é o exemplo do rei Luís XIV, né, que disse que o Estado sou eu. Exatamente com o objetivo, a ideia e a obra de Montesquieu tem por objetivo a afastar esse autoritarismo, essa ideologia, como se deu no Império e no Reinado, né? O exemplo aqui do rei Luís XIV, que ele falava que o Estado era ele, né? Ou seja, aqui nós estamos diante de um absolutista, em que ele, sendo o Estado, ele cria as leis, ou seja, ele exerce todos os poderes daquele Estado, não havendo nenhum controle sobre ele. E aí, quando o sujeito ele tem poder absoluto e sobre ele não há nenhum controle, o desvio de finalidade é muito inerente. Ou seja, o desvio de finalidade aqui inevitavelmente vai acontecer, tá? Então, a obra de Montesquieu tem por objetivo exatamente afastar esse autoritarismo. Quem já assistiu, e aí eu já dei um exemplo para que todos assistissem, o filme de Robin Hood. Lá no filme de Robin Hood, o que acontece? O filme de Robin Hood, então, ele roubava, né? Ele roubava de quem tinha para dar aos pobres, né? Ou seja, você tem lá o rei João Sem Terra, no século XIII, que eram os nobres, né? Que fazia parte lá dos nobres, que cobravam mais direitos e menos impostos. Ele era, na verdade, né, dentre os nobres, o João Sem Terra,
o que de fato levantou a bandeira pela busca de mais direito e menos cobrança de impostos, o que coincidia com a evolução histórica do direito. Até que então Robin Hood, né, a partir da sua a partir das suas articulações, dos roubos que se davam, enfim, a partir dele inflamar parcela da população daquela sociedade, com o objetivo de pressionar o rei ou o imperador para que se concedesse direitos, então se cria-se então, ou instrumentaliza-se então, elabora-se então a chamada Carta Magna de 1215, em que essa Carta Magna é então dada ao rei para que ele assinasse, com isso então passando a considerar tudo que naquela carta, nesse primeiro indício de Constituição, ele passa então, com a assinatura dele, com a chancela dele, ele passaria então a considerar os direitos daqueles pelos quais Robin Hood lutava. Resultado disso, como sempre aquele que tem poder não quer se afastar, não quer abdicar do poder, quando então essa carta chega ao imperador, ele então rasga essa carta, não assina e pede então para que o seu exército então, ou para que os seus guardas viessem então fossem então e prendessem Robin Hood, quando ele então parte para a floresta e some, né? Então é um filme bastante bacana, porque é um filme que traduz bastante esse início, traduz bastante esse ideal, esse início de conquista de direitos a partir da Carta Magna de 1215. Então assistam esse filme, tá? Então a gente tem uma primeira análise do constitucionalismo. A partir do constitucionalismo, a gente parte então para falar efetivamente das gerações de direitos. Tá? Então a gente passa a falar das gerações de direitos. Na verdade, a Constituição, a nossa Constituição, antes de partir para gerações de direitos e aí verificar a evolução que se deu, nós temos então que a Constituição é que estabelece direitos e garantias individuais, e aí a partir desses direitos e garantias individuais houve então uma cena ou um fato bastante interessante, em que se lançava anões. Mas eu vou contar essa história dos anões, eu vou contar quando a gente falar de direitos e garantias fundamentais. Poderia contar agora que está dentro do contexto, mas eu vou contar mais para frente para que a gente possa então ter uma reflexão maior sobre o que é direitos e garantias fundamentais, se são ou não disponíveis, né? Porque se eu falar agora a gente não vai ter subsídio para refletir. Mas tenham em mente aí que eu vou contar então a história do lança-anões, que é uma história bastante interessante, verídica, que realmente aconteceu, e que se discutiu nessa ideia do jogo do lançamento de anões. Veio então uma profunda discussão entre a empresa que fazia esse entretenimento e o poder público da época, tá? Bom, então só entre parênteses, vamos deixar isso em stand-by para quando a gente falar. E eu acho que vai ser nos próximos minutos a gente consegue chegar nos direitos e garantias individuais. Então, mas voltamos então agora para falar então de gerações de direitos, ou a era dos direitos, conforme o professor Norberto Bobbio falava, né? A era dos direitos, ou seja, em cada contexto histórico, em cada geração que passamos, conquistamos direitos. Mas a gente tem aqui uma questão bastante recorrente, porque cada geração passada
que se conquistou direitos, não significa dizer que de uma geração para outra, quando nós chegamos, conquistamos direitos de primeira geração, que nós vamos falar, que são as liberdades individuais, as liberdades clássicas individuais, que a gente sai, então, de um Estado escravo para que, então, se conceda as liberdades individuais. Não obstante as liberdades individuais, os indivíduos que passavam, então, a ter liberdades, eles não tinham, não obstante eles passassem a ter as liberdades, mas eles não eram considerados cidadãos da época. E a gente vai falar isso a respeito do que isso significa. Então, quando a gente começa a falar dos direitos de primeira geração, nós falamos, então, efetivamente agora, da conquista dos direitos a liberdades individuais. Um estado negativo é um estado negativo em que o abuso em que nós temos, então, um abuso daquele que era o absolutista, o autoritarista, o autoritário, né? Lembra que no absolutismo nós temos, então, o rei, o imperador, que dita as regras, ele que exerce, então, o papel unitário do poder, exercendo, a exemplo do que nós temos hoje, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele cria leis, ele administra a coisa pública, ao mesmo tempo ele executa as leis. Ele que cria, ele que dita o que é certo ou errado. Não há nenhum controle sobre ele. Com isso, a população sofria porque havia um absolutismo, um autoritarismo por parte daquele imperador ou do rei, em que qualquer decisão que se tomasse não havia possibilidade de questionamento, não havia nenhum tipo de controle sobre o absolutista. Então, com isso, a sociedade se vendo pressionada diante dessa situação, né, pressionada por não participar da coisa pública, por não ter sequer um mínimo de aproximação da coisa pública. Um dado momento, a sociedade, então, né, se a partir dos iluministas, a sociedade passa a criar forças, ter compreensão de seus direitos, até o ponto em que a sociedade chega a inflamar a tal ponto, de uma forma geral, que então eles então forçam então o Estado a entrar num estado negativo, né? Ou seja, para que o Estado então não passasse a não mais intervir nas questões inerentes aos indivíduos, afastando o Estado totalmente da relação horizontal, né, entre as pessoas, entre os indivíduos daquela sociedade, tendo em vista que aquele autoritarismo violava as liberdades individuais, quando então há a conquista das liberdades individuais, porque neste momento o povo afasta totalmente ou seja, a força do imperador ou do próprio rei de interagir ou de impor questões para os cidadãos que, à época, conviviam de uma forma horizontal. Ou seja, os relacionamentos horizontais entre os cidadãos já não tinha mais influência ou imposição por parte do absolutista. A isso nós damos, então, a ideia da conquista das liberdades individuais. Os indivíduos, então, eles passam a ter o direito de ter liberdade para realizarem tratativas entre eles, não havendo aqui intervenção do poder, intervenção do absolutista, porque havia muito autoritarismo, com isso abuso de poder, ou seja, o povo, de certa forma, era explorado pelo absolutista, e com isso não havia nenhum tipo de garantias, né? Não havia nenhum tipo aqui de direitos por parte daqueles indivíduos que conviviam enquanto sociedade. Então, nós temos aqui nas gerações de direitos,
Nós temos, então, na primeira geração de direito, a conquista, então, do quê? Das liberdades individuais, tá? Aqui nós temos um estado negativo, em que o povo afasta o Estado, afasta o rei, afasta o imperador, para que ele não mais venha a influenciar ou, de certa forma, impor obrigações ou deveres aos indivíduos daquela sociedade de forma horizontal. Bom, com isso o tempo passa, dada agora a conquista das liberdades individuais, a sociedade continua evoluindo, né? Não tem jeito, a sociedade ela continua evoluindo. E em um dado momento, lembrem-se que a partir dessa conquista das liberdades individuais, não haviam lá só escravos. Nós tínhamos nessa sociedade os detentores do poder econômico, os escravos, aqueles que de certa forma participavam daquela sociedade. Todos esses indivíduos eles passaram a ter essas liberdades, foram conquistadas, né? Essas liberdades elas foram conquistadas pelo povo. Então, a partir dessa conquista, em que até então quem abusava, quem explorava era o imperador, o rei, a sociedade então continua evoluindo, e nessa evolução, no lugar daquele que explorava, né, daquele que de fato abusava do poder, passa então, ou seja, a sociedade começa a conviver sem essa intervenção do Estado nos relacionamentos horizontais, tá? E aí o que acontece? Ao invés agora de ser o absolutista a intervir nas relações horizontais dos indivíduos, agora quem passa a abusar, a explorar, são os detentores do poder econômico, né? Como nós temos hoje. Nós temos hoje a ideia do direito trabalhista exatamente com o objetivo de tentar afastar os abusos. De quem? Dos detentores do poder econômico. Porque o indivíduo, quando ele está com fome, o indivíduo, quando se vê diante de necessidade, do mínimo de subsistência, ele vai fazer o que tiver para fazer, né? E ele vai acordar qualquer coisa para suprir aquele mínimo de subsistência. Mas sobre isso a gente vai falar ainda quando a gente acabar de falar da segunda geração. Então agora não é mais o rei, não é mais o imperador que passa a explorar o povo. Nós temos agora, nas liberdades individuais, em que todos podem realizar tratativas, nós temos agora que são os detentores do poder econômico que, fazendo às vezes do absolutista, passa a explorar dos indivíduos. Ou seja, não me parecendo aqui razoável ter um avanço em direitos aqui, em garantias individuais, porque só apenas mudou o figurão ou a figura de quem explorava, que anteriormente era o imperador, o rei, o absolutista, de uma forma geral, e no lugar do absolutista, agora quem passou a explorar agora são os detentores do poder econômico. E como que isso se dava? Imagine que nas liberdades individuais, o indivíduo, o pai de família, ou aqueles que eram os proletários, que precisavam trabalhar, eles então se socorriam daqueles, dos fazendeiros, dos comerciantes, que se socorriam daqueles que tinham fábricas para trabalharem, né? Então, na medida em que o acordo era realizado entre o detentor do poder econômico e o hipossuficiente, que é quem precisa trabalhar, mas o acordo era mais ou menos assim. Então, o sujeito ele chegava e falava, olha, né, eu preciso trabalhar, eu trabalho para o senhor 7 dias e o senhor me paga por 7 dias. E o detentor do poder econômico, nada mais justo. Você trabalha 7 dias, eu te pago 7 dias. Nada mais justo, e o sujeito começava a trabalhar, as mulheres começavam a trabalhar.
Um dado momento histórico, né, as coisas, a sociedade evolui, o que começa a acontecer? A exploração. Porque imagine a seguinte situação: o indivíduo trabalhando numa determinada fábrica e o indivíduo tinha lá acidentes de trabalho, decepava a mão, decepava o dedo, a perna. E aí o que acontecia? Neste exato momento, o sujeito precisava, né, se cuidar, enfim, né, ele precisava se afastar do trabalho e se cuidar. E aí, então, nessa medida, não podendo trabalhar e tendo sofrido o acidente em razão do trabalho, esse indivíduo procurava os detentores do poder econômico para tentar aí uma ajuda por parte deles, ter ao menos o mínimo de assistência, uma vez que o acidente decorreu do trabalho. E quando o indivíduo chegava para buscar a assistência mínima do detentor do poder econômico, então o detentor falava o seguinte: espera lá, você está querendo me roubar, né? Porque nós combinamos de você trabalhar tantos dias e eu te pagar por tantos dias. Agora você está se recuperando, né, do acidente que você sofreu e quer me cobrar, você está querendo me roubar? Era mais ou menos essa situação. As mulheres dando parto nas fábricas. Imagine a seguinte situação: desespero, as mulheres dando parto nas fábricas. Não tinha o que nós tínhamos hoje de direito das mulheres se afastarem com antecedência para ter, então, né, uma gestação bacana e aí, né, o mínimo de assistência ao bebê pós-nascido. Então, não havia nada disso, a exploração era tremenda em relação aos trabalhadores. Então, a gente passa, então, nesse sentido, a gente passa a ter uma figura aqui, né, uma figura de direito em que a ideia de ter afastado o Estado, ou seja, o absolutista ou aquele que era o detentor do poder, não foi uma boa ideia. Quando, então, o povo, né, sai daquela ideia de se manter na ideia do Estado negativo, e o povo, então, começa a gritar para que o Estado, então, venha intervir nas relações horizontais, uma vez que quem passou a abusar do poder era agora os detentores do poder econômico, que só o Estado poderia impor limites a esses abusos. Então, o que acontece? Acontece da mudança, né? Ou seja, o Estado sai de uma situação inativa ou negativa, né? O Estado deixa de ser negativo e passa a ser, então, um Estado que ativo. A gente fala de um Estado prestacionista. Sai, então, de um Estado negativo e passa, então, a ser um Estado prestacionista. Quando nós entramos, então, na geração, na conquista de direitos de segunda geração. Lembrem-se, a conquista de direitos de primeira geração foram quais? As liberdades individuais. Diante de todo esse contexto que eu contei, é que, de fato, o Estado negativo não podia permanecer, o povo passou a ser explorado pelos detentores do poder econômico, quando, então, o povo novamente grita para que o Estado, então, venha a intervir, uma vez que somente o Estado poderia impor limites aos detentores do poder econômico. Então, o Estado sai de um Estado negativo e passa a ser, então, um Estado ativo, um Estado prestacionista. E nessas de Estado prestacionista, o Estado, quando chega para, de fato, intervir nessas relações de abuso que estava acontecendo, o Estado, então, impõe direitos sociais, que é exatamente quando acontece na Revolução Industrial, tá? Então, o Estado vem impondo, então, direitos sociais, e veja, esses direitos sociais, eles estão relacionados ao artigo 7º, aliás, ao artigo 6º da Constituição Federal. Depois, quando vocês tiverem pós-aula, enfim, dão uma olhada, dão uma lida no artigo 6º da Constituição Federal, que são basicamente todos os direitos sociais estabelecidos pelo nosso Constituinte, um reflexo, né, da conquista de uma conquista de direitos de segunda geração.
Então o Estado sai de um estado negativo, se torna um Estado ativo, um Estado prestacionista, impondo então direitos sociais, né, culturais e econômicos. Os sociais relacionados, ou seja, todos esses direitos basicamente é o que nós temos, temos todos eles na Constituição Federal, tá? Então, deem uma olhada depois lá no artigo 6º da Constituição Federal, no artigo 225 da Constituição Federal, vai falar sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, o artigo 5º que vai falar sobre os direitos de cultura, os direitos econômicos que estão estabelecidos na Constituição também, que nós vamos falar detidamente sobre cada um deles. Bom, dado então esse contexto histórico, ou essa transição de um Estado negativo para o Estado prestacionista, novamente, veja, não significa dizer que o Estado passou a ser de um Estado negativo para Estado prestacionista, ou seja, que nós passamos pela conquista de direitos de primeira geração para a conquista de direitos de segunda geração, os direitos culturais, sociais e econômicos, que os direitos de liberdades individuais foram afastados, tá? Ou seja, aqui você tem a ideia, sempre tenham a ideia de uma dimensão. Aliás, alguns doutrinadores não vão falar gerações de direitos, vão falar dimensões de direitos. E dimensões, nós temos aqui uma ideia de amplitude. E geração, né, se você vacilar na interpretação, na reflexão, você vai talvez afirmar ou talvez entender que de uma geração para outra, quando a outra chega, a outra é excluída. E não é isso. O direito ele vai sendo ampliado, tá? Então, em tese, o que nós temos nos direitos conquistados de segunda geração, os direitos sociais, culturais, econômicos, permanecendo as liberdades individuais da conquista, lá, né, na conquista dos direitos de primeira geração, tá? Bom, quando nós conquistamos, então, os direitos de segunda geração, a gente continua, então, evoluindo historicamente, né, dentro desse contexto de positivação de direitos, de constituição de direitos, e a gente vai, então, para uma terceira geração de direitos. Essa terceira geração de direitos é a geração de direitos onde nós conquistamos os direitos de solidariedade, de fraternidade, de desenvolvimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, olha só, nós temos, então, os direitos de terceira geração, os direitos de solidariedade, de fraternidade e do desenvolvimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado, aqui, especificamente, lá no artigo 225 da Constituição Federal. Novamente, uma demonstração de um direito que nós conquistamos em terceira geração, tá? E em quarta geração, ou seja, nos direitos conquistados em quarta geração, nós temos, então, o avanço. Nós temos aqui, então, o avanço da engenharia genética, tá? A pesquisa das células embrionárias, por exemplo, estão dentro dessas pesquisas, desses avanços da engenharia genética. E, neste mesmo sentido, o professor Paulo Bonavides fala que existe que está incluído, né? Que estão incluídos dentro desses direitos de quarta geração, os direitos de democracia, informação e pluralismo. Ou seja, o de democracia, né, e informação e pluralismo, nós vemos a cada dia esses institutos sendo desenvolvidos no âmbito da sociedade. Por quê? Bom, veja que o STF, há pouco tempo, discutiu um tema de profundo relevo, a ideia das células embrionárias, ou seja, dentro da engenharia genética, o feto anencefálico, né? Ou seja, tudo isso discutido sobre vida, quando que se inicia a vida, tudo isso
temas de discussões dentro do STF, tá? E aí vem o professor Paulo Bonavides, professor Paulo Bonavides, como se isso não bastasse, ele ainda ele ainda acrescenta aos direitos de quarta geração, defendendo que dentro dos direitos de quarta geração também estão os direitos de democracia, informação e pluralismo. Os de democracia têm tudo a ver com a ideia do desenvolvimento da própria cidadania. O da democracia é a ideia de que em um Estado democrático o povo precisa ser ouvido. O povo precisa participar da coisa pública, das decisões políticas. O povo tem que ter instrumentos de participação popular junto à coisa pública. Lembra que a democracia é o oposto, né? Ou seja, aliás, a democracia é o oposto ao absolutismo, né? Então, nós temos aqui, em um Estado absolutista, nós temos um único ditador. Em um Estado democrático, quem dita as regras, na verdade, é o povo. Veja que é o povo que escolhe os seus mandatários, é o povo que na Constituição Federal, né, é o povo que na Constituição Federal é o destinatário do exercício do poder. Não tem na Constituição que todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio de seus representantes, né, legitimamente eleitos pelo voto popular. Então, aqui nós temos a democracia como a ideia do desenvolvimento de cidadania, tá? Da ideia de que é o povo que precisa participar, é o povo sempre o centro, ou seja, o destinatário de toda a concepção de direitos e de política ou seja, de uma forma geral, né, de direitos, é o povo, tá? Acerca da informação, nós temos aqui exatamente uma concepção como se fosse, na verdade, um alongamento da ideia da democracia, ou um complemento, né, da ideia da democracia. Não há, por exemplo, democracia se haver, por exemplo, sigilo da coisa pública. Tá? Não há democracia enquanto há sigilo da coisa pública. Então, o que nós temos aqui? A ideia da informação parte lá do artigo 37 da Constituição Federal, dizendo sobre os princípios constitucionais. E dentre esses princípios, por exemplo, nós temos lá o princípio da publicidade. Nós temos, atualmente, né, nós temos uma lei, mais ou menos uns 10 anos aprovada, essa lei, que para um contexto Brasil é uma lei recentíssima, tendo em vista que poucas pessoas tomaram conhecimento da eficácia dessa lei, que é a lei do acesso à informação. A lei do acesso à informação ela é fundamentada na ideia desses direitos conquistados em quarta geração, que são os direitos em que o povo precisa se informar. O povo ele precisa ter meios de tomar conhecimento da coisa pública ou das decisões políticas, tá? E o pluralismo aqui, na verdade, é o sincretismo ideológico, né? Ou seja, nós vivemos em um estado onde as pessoas, as mais diversas pessoas, temos o exemplo de diversos partidos políticos, tá? Partidos políticos esses que cada qual em tese, deveriam defender uma bandeira ideológica, tá? Então, nós temos aqui um pluralismo de ideias, pluralismo em que esse pluralismo deve ser respeitado, tá? Esse pluralismo deve ser respeitado e tudo isso está dentro da conquista dos direitos de quarta geração. Bom, então, a gente passa a falar. Deixa eu ver aqui a continuidade do nosso tema. Tá. A gente passa a falar de um Estado de direito natural e um Estado de direito positivista. A ideia aqui é um surgimento inicial
a partir dessa conquista de gerações de direitos, que surge, então, um pensamento, né, um pensamento do iluminista. É uma corrente de pensamento que é uma corrente de pensamento que ela decorre da razão, que idealizou, na verdade, né? Esse pensamento que idealizou um Estado liberal, tá? Um Estado liberal, que é aquela ideia dos direitos de primeira geração, das liberdades individuais, tá? Veja que as liberdades individuais, ainda assim, atualmente, ela passa a ser profundamente discutida sobre até mesmo o desenvolvimento, a concepção do que se considera uma liberdade individual. Então, para que a gente possa tratar disso, a gente passa a falar de um Estado de direito, né? Ou seja, vivemos sempre na Constituição Federal, a gente vai ter lá a ideia de que nós vivemos em um Estado democrático, porém de direito. Não é só um Estado democrático, mas também de direito. Um Estado de direito é um Estado positivista, né, numa primeira concepção. É um Estado positivista, tá? Porém, esse Estado positivista, só para abrir aqui um parênteses, a gente sai de um Estado natural, isso a gente estuda muito em direito constitucional, a gente sai de um Estado natural em que os indivíduos, eles entendem, e que, na verdade, o entendimento do Estado natural é a ideia de que o homem, ele nasce com direitos. E não há necessidade de positivação de direitos para que se considere aqueles direitos. É um exemplo que eu posso dar. É o exemplo que eu posso dar da vida. Veja, qualquer que nasce com vida, honestamente, acha que precisaria ter na Constituição Federal de que a vida é um direito fundamental? Não, o sujeito ele nasce com vida, logo ele tem o direito à vida. Eu não preciso ter isso escrito em algum lugar. Então, aqui nós temos um exemplo do quê? De um direito natural. Direito de propriedade. O indivíduo, lembra, na época das cavernas, o direito, ele tinha propriedade, ele passa a ter propriedade das coisas, ele não tem o direito de defender sua propriedade, né? Ou seja, precisaria eu ter escrito que o indivíduo ele tem direito de propriedade? Não. Então, aqui nós temos mais um exemplo de um direito natural. Bom, só que a sociedade ela evolui, né? Ela vai evoluindo ao longo do tempo, até um ponto em que nós chegamos, ou seja, imagina a sociedade ela evolui, ela cresce, as pessoas passam a realizar tratativas entre elas, direitos e obrigações passam a ser revelados, a autotutela começa a ganhar uma grande entonação, porque as pessoas passam a entender o direito conforme o que elas acham que é, e cada qual vai defender o seu direito, quando então a necessidade de vir o direito, aquela lei, né, com o objetivo de pacificar a convivência social. E aí, quando vem então essa lei, nesse estado de evolução da sociedade, nós temos, então, as leis passando, então, a reger, a prever os mais diversos atos da sociedade, ou os mais diversos fatos da sociedade. O legislador, quando ele legisla, ele busca, então, a tentar regular um fato social, né? Ou seja, havendo esse fato social, a regra a ser aplicada é essa. Essa onde? Que está nessa lei. Então, o que nós temos hoje de leis... As leis hoje, elas servem com o objetivo de pacificar a convivência social. Por isso que nós sempre falamos que é impossível, se nós temos de um lado, né, uma sociedade que evolui a todo momento e que não para, impossível seria o legislador de conseguir prever todos os fatos da sociedade.
né? Ou seja, nós temos aqui, então, o legislador tentando prever fatos da sociedade, tentando criar leis para fins de pacificar a sociedade, só que a sociedade ela evolui. Com isso, nós entramos, então, saindo de um estado natural, nós entramos, então, num estado positivista. Né? Positivista porque as leis estão aí para pacificar a sociedade. Só que o estado positivista, com o objetivo de pacificar, com o objetivo de trazer, né, justiça à sociedade, a gente passa novamente a ter um grande problema, que no estado positivista, ou seja, o estado positivista que tinha por objetivo a pacificar, a trazer direitos, a criar direitos e emanar justiça a partir da aplicação da lei, a gente passa a ter então uma grande problemática que na medida em que as leis passam a ser aplicadas, ao invés delas trazerem justiça, direitos, elas passam a servirem, né, como forma de autoritarismo ou de abuso do próprio direito, né? Ou seja, as pessoas passam a cometer então atrocidades com base na lei. É o exemplo que nós podemos dar, e até esses dias, quem me acompanha nas redes sociais, viu lá eu colocando um seguinte texto. Eu ainda coloquei aqui no escritório aqui, tem uma parede que tem a versão do Jornal da Constituinte de 88. E aí eu falei o seguinte: as pessoas, elas às vezes brigam por determinadas situações que elas não conhecem, mas não conhecem por falta de história, né? Nós estamos estudando aqui basicamente história, porém do direito, né? E aí, quantas dessas manifestações você já não viu, inclusive por último, nessas manifestações lá em Brasília, em que as pessoas estão indo até o presidente, levantando bandeira do regime militar e do AI-5. O AI-5 foi um grupo que tinha dentro, né, do militarismo, em que esse grupo perseguia políticos, perseguia imprensa, e que tinha por objetivo, esse grupo, eles tinham a liberdade fundamentada na lei de, inclusive, torturar pessoas com o objetivo de se buscar confissões. Daí imagina uma pessoa sendo torturada, nem que não, às vezes não foi nem ela, mas aí para cessar a tortura ela acaba confessando, né, um crime que ela não cometeu, mas aí é com o objetivo de cessar a dor, né, porque a tortura ela acontecia por meio, né, desse grupo chamado AI-5. Então, aquelas pessoas que, em tese, levantam as bandeiras lá à volta do AI-5, que era um grupo de elite que buscava perseguir aqueles que, em tese, perseguiam o governo, aqueles que conspiravam contra o poder ou contra o governo da época, nós tínhamos, então, esse grupo do AI-5 que praticava tortura. Ou seja, nós avançamos tanto para entrar em um Estado democrático, né, liberdade de imprensa, liberdades individuais, liberdade de pensamento, para agora um seleto grupo levantar a bandeira do AI-5, dizendo que gostaria a volta do AI-5, ou seja, um profundo retrocesso de pessoas que estão brigando pelo retrocesso, que não conhecem a história, né? Porque, não obstante a tortura ela era pautada, ela era fundamentada nas leis. A tortura ela era legal, a tortura era legalizada. Não havia possibilidade de se contestar a tortura porque ela era legalizada, né? Então, aqueles que, em tese, levantam a bandeira do AI-5 não conhecem de história. Ato contínuo do nosso desenvolvimento aqui da aula, a gente novamente entra no que Montesquieu falou logo no começo, quando nós lemos, que Montesquieu falou a necessidade do quê? Da divisão dos poderes. Ou seja, aqui nós temos a ideia dos freios e contrapesos, para que haja, então, o livre-arbítrio dos governantes. Aqui é a ideia do freio contra pesos, é a ideia de que
nós temos um único poder, que é a União, né? A União. E a União, ela então se fragmenta em 3 poderes, que é este único poder, ela exerce de forma unitária o poder, mas de acordo com as competências típicas de cada um desses poderes que foram levantados, para que então fossem, cada um fiscalizasse, ou seja, esses poderes um fiscalizando o outro, com o objetivo de evitar exatamente o abuso, né, o autoritarismo, o desvio de finalidade. Então, a União se fragmenta num executivo, legislativo e judiciário, que está nos artigos iniciais da Constituição Federal, né, dando a cada poder deste uma função típica e atípica. Tá? Mas o principal motivo da tripartição de poderes é a ideia do exercício do poder, para que esses poderes eles devem conviver harmonicamente, tá? Eles devem conviver, exercer o poder, mas convivendo de forma harmônica, sempre considerando que eles representam sempre a vontade da União, porque o poder ele é um só, porém ele é executado, né, pelo legislativo, com sua função típica, atípica, executivo e judiciário. Cada qual realizando um controle, né, dos atos. Ou seja, imagine que qual a função típica do poder legislativo? A função típica do poder legislativo é criar leis, mas ao mesmo tempo ele pratica tanto função do judiciário quanto do executivo. Quando ele, por exemplo, administra os recursos destinados para custeio do seu quadro de pessoal. Ele está ali, então, fazendo a administração, né, do dinheiro público, coisa que o executivo faz. E ele julga aqueles processos que são de competência deles, como processos administrativos, por exemplo. Então, eles exercem os 3 poderes, porém, dado uma função típica e as outras atípicas. Assim, o poder legislativo, ele também cria leis a partir de medidas provisórias, por exemplo. A função típica do poder legislativo é administrar a coisa pública. Ao mesmo tempo, o poder executivo, ele julga os seus processos administrativos também, né? Ou seja, ele mesmo tem, não estudamos, ou se não, iremos estudar o tema processo administrativo. Nós temos processo judicial, né, que acontece no Poder Judiciário, e nós temos o processo executivo, o processo administrativo, que é o que acontece, por exemplo, que esses processos no âmbito de licitação pública, né, que você pede esclarecimento, impugna digital, entra com recurso administrativo, e tudo isso quem está realizando os julgamentos é o próprio Poder Executivo. E o Judiciário é a mesma coisa. O Judiciário, qual a função típica do Judiciário? A função típica do Judiciário é o quê? Julgar, falar o que é direito, falar a lei. Mas, ao mesmo tempo, ele cria leis. Quando que o Judiciário cria lei? Na medida em que ele elabora, por exemplo, ele elabora a sua lei interna de controle, né? Os seus regimentos internos, ou seu regimento interno. Tá? A partir do momento em que o judiciário ele elabora o seu regimento interno, ali ele está criando regras, direitos e deveres para fins de regramento do Poder Judiciário. Ao mesmo tempo, ele administra o orçamento que a ele é destinado para custear as suas atividades. Então, também aqui, nas funções atípicas, ele cria leis e administra seu orçamento, tendo como função típica o quê? A função de julgamento, né, de falar a lei. Bom, a
partir dessa situação, da ideia aqui da divisão dos poderes, né, do freio e contrapeso, significando aqui a ideia de que um poder fiscaliza o outro, por isso que nós temos hoje, e é um exemplo claro que nós podemos dar, que a todo momento, veja, né, hoje nós temos exemplos de sobra para dar. Hoje nós temos exemplos de sobra para falar sobre a divisão dos poderes. Veja que, na medida em que o presidente da República exerce o seu poder de comando sobre a nação, vai tentando, ou seja, segundo a sua vontade política, tentando administrar o caos que nós estamos vivenciando, que é o caos da pandemia, ao mesmo tempo, na medida em que ele age em gasto de orçamento, em intervenção, em suspeita de intervenção na Polícia Federal, enfim. O que nós temos em relação a esses atos do presidente? Nós temos o Congresso Nacional, que são os parlamentares esses que a todo momento estão articulando com o objetivo de tentar vetar a possibilidade de abuso do presidente. Nós temos o Poder Judiciário julgando ações, inclusive ações ajuizadas pela sociedade civil, pedindo impeachment do presidente. Ao mesmo tempo que se ajuiza impeachment no Judiciário, o Judiciário disponibiliza para o Congresso Nacional, né, aqui para a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados são os deputados que emanam a vontade do povo. Então, cabe ao deputado, ao presidente da Câmara dos Deputados, decidir pelo seguimento ou não daquele pedido do impeachment do presidente, ajuizado no STF, STF esse que pede, então, autorização para a Câmara dos Deputados, neste caso ao presidente da Câmara dos Deputados, para dar seguimento ao processo de impeachment. Mas esse processo de impeachment, se o presidente da Câmara dos Deputados não autorizar, não tem impeachment do presidente. Então aqui fica esse jogo. É um fiscalizando o outro, é outro fiscalizando... Ou seja, veja que a todo momento agora o presidente tentando elaborar decretos, né, com finalidade de serviços essenciais, com o objetivo de tentar contrapor os governadores ou forçar os governadores a abrirem o comércio. Veja que há um jogo de poder aqui em que quando que nós sabemos quem está certo? É na medida da melhor interpretação da Constituição. Porque lembrem-se que tudo, ninguém, nenhum poder, nenhum indivíduo está acima da Constituição. Constituição essa que foi emanada pelo povo através da Assembleia Constituinte, do Poder Constituinte, e que é aquilo que a gente vem falando, né? Ou seja, a lei maior do nosso Estado é a Constituição e acima dela ninguém está. Essa é a razão da briga, às vezes das manifestações de oposição, querendo dizer que Bolsonaro, por exemplo, o nosso presidente, vai dar golpe. E o que é dar golpe? Dar golpe é o presidente da República se utilizar do militarismo, se utilizar dos militares com o objetivo de forçar aqui coercitivamente, né, o cumprimento da Constituição segundo a sua interpretação. Ele pode tentar fundamentar a utilização dos militares afirmando que todos estão descumprindo a Constituição, menos ele. E aí ele usa de força para impor a sua vontade. Aqui, então, nós temos um golpe, né? Quem que é o guardião da Constituição Federal? Nós temos o guardião da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos agora grandes discussões, porque nós temos essas discussões acabam sendo trazidas à baila, porque nós temos um sistema que na minha concepção e na concepção de muitos professores, muitos constitucionalistas, muitos doutrinadores,
é uma concepção que não traz a garantia da imparcialidade. Veja que muitos dos ministros que estão lá no STF, em tese, um dia foram nomeados por presidentes, por chefes do Poder Executivo, que pode ou não ainda ter alguma dívida com eles, ou com os antecedentes a Bolsonaro. Então, pode ser que nessa medida em que se julga, em que se interprete a Constituição, essa interpretação ela pode estar viciada, ou ela pode estar direcionada. E se o Supremo é que é o guardião, é o que fala, de fato, a verdadeira interpretação da Constituição Federal, nós estamos diante de uma problemática. Essa problemática é a discussão sobre se é ou não coerente a interpretação da Constituição, para que não haja, então, esses grandes conflitos que nós estamos já nos deparando, tá? Pessoal, eu vou terminar por aqui a nossa aula. A partir da próxima aula, a gente vai passar a falar do Estado liberal, tá? A gente para, então, aqui na divisão dos poderes e retomando, então, a nossa aula, na próxima aula, né? Na próxima semana, a gente retoma, então, do Estado liberal a partir de Montesquieu, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Se cuidem, tá? E até a semana que vem. Tchau, tchau.